Olá pessoal, tudo bem? Eu estou hoje aqui para apresentar um trabalho pela faculdade que é a Uninter. Nesse exato momento eu sou um aluno, um universitário. Depois de tanto tempo eu voltei à faculdade, à universidade. Estou cursando a Uninter e estou fazendo o bacharel em Geografia. E um dos nossos trabalhos aqui, que é um método chamado portfólio, eu preciso apresentar um comparativo entre duas cidades. Então, eu preciso fazer esse comparativo entre a cidade de Sorriso e a cidade de Altamira, no Pará. E eu vou aguardar com que algumas pessoas possam estar aí também, né, nesse momento, participando com a gente. Então, o Lincoln, um parente, um primo. E aí, Lincoln? Ana Cláudia, saudade Ana Cláudia, Heloísa. Então, Sorriso é uma cidade muito diferenciada, mas eu tenho alguns comparativos que é apontado pelo próprio curso, pela própria faculdade. Eu precisava escolher esses comparativos. Então, eu vou tratar de alguns assuntos como a arborização das vias públicas, tanto Sorriso quanto Altamira. Depois eu quero comparar a nossa região, o nosso bioma, porque Sorriso ele está num lugar de transição, ele é praticamente a fronteira entre o Cerrado e a floresta amazônica. Mais ou menos a cento e poucos quilômetros daqui, a gente já está mesmo em floresta amazônica. Mas aqui nós estamos no final do Cerrado brasileiro. O Cerrado vai acabar por aqui, né? Sorriso e região, né? Aqui entre Sorriso e Sinop, o Cerrado está chegando ao fim. E depois a nossa economia. Nós temos a economia de agronegócio. Sorriso, né, é uma economia voltada totalmente para o agronegócio. E enquanto a cidade de Altamira, ela tem uma agricultura primária e também uma ação de extrativismo. E logo a gente vai começar o comparativo. Algumas pessoas chegando aqui, Poliana, Rafael, Rita Maria, ok? Um grande abraço para vocês. Caso queiram fazer até alguma pergunta dentro daquilo que for exposto depois, daquilo que eu vou esboçar aqui, como conteúdo da pesquisa, do portfólio da faculdade, vocês podem ficar à vontade. Mas então, nós vamos ao primeiro comparativo. O município de Sorriso, melhor dizendo, a cidade de Sorriso, em questão de arborização das vias públicas, a porcentagem aqui é de 86%, ao passo que Altamira ela é de 44%. O que eu posso comentar sobre isso? Sabe aquela diferença entre uma cidade jovem e uma cidade antiga? O contexto que uma cidade é instituída ou iniciada. Por que Sorriso estaria com 86% de suas vias públicas arborizadas, uma cidade mesmo com muitas árvores, a maioria das casas tem árvores, comparando com 44% de uma cidade como Altamira, no Pará?
Então, o contexto em que cada cidade ela é iniciada, isso tem muito a ver. Sorriso faz parte de um projeto de desenvolvimento do governo federal para centro-oeste e norte do Brasil. E aqui no centro-oeste foi muito mais fácil a aplicação desse projeto de desenvolvimento. O centro-oeste, que é região de cerrado, que é até um tanto mais fácil o desbravamento dele, recebeu essa atenção aí da década de 60 e 70 para cá. Então, essas cidades que foram inauguradas como Sorriso há 34 anos atrás e outras da sua época, você vai notar que o urbanismo desta cidade é gigante. É um urbanismo tremendo, diferenciado demais. Um ex-prefeito lá de uma cidade de Goiás passou por aqui, por exemplo, e ficou admirado do urbanismo das cidades novas aqui, do estado de Mato Grosso, né? Como eu disse, pertencente ao centro-oeste brasileiro, comparando com cidades antigas lá do estado de Goiás. Então, o urbanismo é muito diferenciado. Altamira vai surgir em 1750. E o que acontece? Até está tendo a pergunta, pastor, por que tem tanta diferença? Ok, Altamira vai surgir praticamente em 1750. Você já entendeu que contexto é esse? No mundo inteiro é a busca por metais preciosos. Quando que Altamira vai surgir? Altamira vai surgir naquele tempo da corrida através de minérios e metais preciosos. Então, o famigerado, vamos dizer assim, capital europeu, por isso, investiu muito. É onde nós temos, então, o empenho dos bandeirantes. E vocês sabem muito bem que quanto mais era a região de matas densas, mais os bandeirantes entravam. Então, foi muito mais forte a atuação dos bandeirantes na floresta amazônica, região Pará e também parte da Mata Atlântica do que no Cerrado brasileiro. Então, as cidades mais antigas do Brasil, elas vão se encontrar na Mata Atlântica e na Mata Amazônica. Tem cidades muito antigas aí. Como, por exemplo, né, vamos tomar o Pará, temos a cidade de Santarém, a cidade de Óbidos. E Altamira é de 1750. Então, esse contexto, ele é um contexto de um severo, um severo comportamento que busca metais preciosos, lucros. Isso não estava preocupado com nada, apenas tirar o metal. Todas as cidades que foram marcadas pela presença dos mineiros, ou dos garimpeiros, ou dos exploradores, né, de riquezas, né, de pedras preciosas e metais preciosos, elas têm a característica de quase um abandono. Então, nessa questão, comparando Altamira, que vem aí em 1750, e Sorriso de 1983, 85, por aí, a diferença é gigante, porque quem veio para cá veio verdadeiramente com o intuito de trazer desenvolvimento, de fazer desenvolvimento. Esse pessoal chegou zelando por onde ia viver. Sorriso é uma cidade onde o povo veio zelando por aquilo que ia fazer. Né? Então, o desenvolvimento é marcado por organização. A estrutura urbana da cidade é gigante, ao passo que
Altamira ainda verdadeiramente padece em muitos aspectos de urbanismo. Ok? Então esse é o nosso primeiro comparativo. Surgiram várias perguntas aqui, talvez eu não consiga responder, mas eu vou falando aqui, vou respondendo e alguém vai interagindo aí. Muito obrigado vocês. A outra questão, o nosso bioma. Então, eu disse que Sorriso se encontra praticamente numa transição, o final do Cerrado e começo da Amazônia, ao passo que Altamira é totalmente na região amazônica. Altamira está totalmente na região amazônica. Mas o que isso tem a ver? Olha, algumas coisas, né, ajudam. Eu disse que o cerrado é mais fácil de desbravar. A floresta amazônica já nem tanto. E o caso de Altamira, perdão, né? Altamira, que está na floresta amazônica, ela até hoje, né, ela passa por algumas dificuldades. Então, o que mais influencia essa questão de comparar o bioma, quem está aqui no Cerrado e quem está lá na Amazônia? A forma de vida, o modelo de vida, o estilo de vida é muito diferenciado. Então, vamos ao caso de Sorriso. A estrutura que foi permitido criar em Sorriso para a sua situação econômica. Esse vai ser o nosso terceiro comparativo. O bioma da Amazônia permite, então, para Altamira uma estrutura. O bioma do Cerrado para Sorriso permite outra estrutura. Então, biomas diferentes, o que nós temos agora? Situação econômica muito diferenciada. Lá em Altamira, por exemplo, né, e esse vai ser meu terceiro comparativo, porque o segundo foi justamente o bioma, a Amazônia versus Cerrado. O primeiro, o urbanismo daqui, que foi a arborização daqui com o urbanismo de lá. Embora outras coisas também, asfalto, né, esgoto, tudo isso é muito diferenciado, é bastante diferenciado. Mas eu fiquei só com a questão da arborização. O Sorriso, ele conta com uma estrutura para a produção do grão, da soja, do milho, do agronegócio. Sorriso é reconhecido como a capital nacional do agronegócio. A agricultura daqui, ela é mundialmente conhecida. A agricultura de Altamira, ela serve à região. Né? O que é forte lá bastante, por exemplo, é extrativismo. A agricultura talvez esteja se desenvolvendo agora, porque no demais é a questão de garantir a sua população, a sua subsistência. O feijão, o arroz, o milho, a mandioca, são coisas muito básicas para o local, para o sustento local e regional, do povo dali mesmo. Agora, Sorriso não. Sorriso é questão comercial. Sorriso vai longe, né? Sorriso tem asfalto aqui para todo lado. Os caminhões aqui logo estão tudo em asfalto. Não tem encravadouro, né? Caminhão aqui em Sorriso não passa, na região de Sorriso não passa fácil por encravadouro de jeito nenhum. O escoamento da produção, ou seja, a produção verdadeiramente é escoada com facilidade. Vai para outros lugares, vai para outras cidades, vai para o porto, e do porto para o mundo. E Altamira não tem essa condição. Lá se vê o extrativismo, porque a floresta é grande, é densa, né?
Então lá se pode fazer extrativismo, seja de borracha, seja de a castanha, seja do açaí e vários outros, né, produtos do extrativismo pode ser feito na região de Altamira. Isso não se vê em Sorriso. Não se vê com facilidade em Sorriso. Então aqui o agronegócio é forte. E essa estrutura, ela verdadeiramente ela chama a atenção do mundo inteiro. Aqui na cidade de Sorriso, por exemplo, por causa da agricultura, nós temos o quê? Nós temos 14 empresas multinacionais, gigantes, tudo com laboratórios de pesquisa do agronegócio, da questão das sementes, da questão da produção, da capacidade da produção. Então, gente, olhando, né, isso, né, como que pode, né, um município sediar 14 empresas gigantes, grandes empresas, produzindo o ano inteiro para fazer pesquisa. Você passa na porta de algumas delas aqui na BR 163, daqui para Sinop, você encontra algumas e você vê, né, eles trabalhando o tempo todo, é produção o ano inteiro, para medir o desenvolvimento. Então, esse aí é um pequeno comparativo, né, entre a cidade de Sorriso, no Mato Grosso, e Altamira, do Pará, mediante um trabalho em formato portfólio, aqui pela faculdade Universidade Internacional de Curitiba, Paraná, do qual eu faço parte como aluno, estudante do bacharel em Geografia. E eu quero agradecer aí a participação de todos e que, né, queiram de repente, né, se interessar mais também pelo assunto, olhar questões de Altamira, olhar questões de Sorriso, ou aprender a fazer esse comparativo com esse olhar mais técnico, né? Porque, como a pergunta que alguém nos fez aqui, né, por que tanta diferença? Sempre vai existir uma causa dessas diferenças. Sempre vai existir. A gente até, a grosso modo, não sabe, né? Ao olhar assim nu, a gente não vai entender muito bem. Porém, a leitura, sendo acompanhada por uma dedicação, que seja um estudo, uma observação maior, a gente vê, né? A gente vê os motivos. Elias Rocha, pastor Elias Rocha, quero deixar o meu abraço. Você sabe que você tem muita contribuição na minha vida. Um grande abraço para você. Qualquer hora eu volto ao Tocantins, eu passo aí de novo. Passo aí para te ver com muita saudade. Já faz 15 anos que eu não te vejo. Mas é isso, qualquer hora eu estou em Araguaína, tá? Mas o nosso portfólio, né, era basicamente isso, escolher 3 assuntos, e eu escolhi a questão da arborização por causa do urbanismo das cidades, a questão do bioma e também a questão da economia, a atividade, né, econômica da nossa região. Enquanto prevalece em Altamira esse extrativismo e agricultura primária, aqui nós temos um agronegócio muito forte. Isso influencia a cidade sobre muitos aspectos. Então, é isso aí, eu deixo aquele abraço. Sorriso e Altamira são lugares a serem conhecidos. Altamira tem muito turismo, né, de vegetação, mata, o pessoal quer conhecer a mata, vai andar no meio do mato. Aqui em Sorriso tem algumas atrações turísticas, né? Mas eu não sei enumerar muito quais elas não, né? Temos um rio aqui,
o Telespires, de vez em quando o pessoal vem pescar por aí, mas com certeza há de melhorar esse aspecto também, o aspecto do turismo de Sorriso. Mas fica o comparativo nesses 3 aspectos a princípio. Quero deixar o meu agradecimento, meu abraço, tá? E até mais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado vocês.